o ministério de esposo e esposa. E aí, quando nós ouvimos isso, fala, mas eu ainda sou muito jovem. Será que a palavra é comigo? É com você, é comigo, é com todos nós. Não é? E talvez você se surpreenda como a palavra do Senhor ela é rica e como ela fala conosco, não é? no tema. E sempre vai falar de salvação, sempre vai falar de Jesus Cristo como o centro de toda a pregação que o Senhor nos dá. Não tem jeito. Quando o Senhor nos dá a mensagem, Cristo tem que ser o centro. Não é? A gente deve sempre lembrar que todos, ou quase todos na Terra, têm uma fé, não é? Os índios têm fé, os índios têm fé que o sol os abençoa, muitos vão lá adorar pedras, né? E isso é fé. Mas não é uma fé salvadora, né? Quem é que morreu por nossos pecados? Quem é que tomou o nosso lugar? Foi uma pedra? Foi o sol? Quem foi? Foi Jesus. Ah, pastor, mas tem tantas pessoas boas por aí. Maomé, por exemplo. Maomé foi uma pessoa boa. Ele foi um homem que libertou ali o seu povo em determinado momento da história. Uma pessoa boa. Mas ele morreu. Pastor, mas Jesus também morreu. Jesus morreu tomando o nosso lugar. Moisés morreu também. Mas Maomé, no caso que estou dando aqui o exemplo, ele morreu por uma causa de uma nação. Mas Jesus morreu para nos livrar do pecado da humanidade. Mas não parou aí. Qual é o único registro que ninguém pode contestar de ressurreição? O Deus que ressuscitou? Só Jesus. Não existe outro Deus no mundo que ressuscitou, só Jesus. Se ele ressuscitou, ele está vivo. E se ele está vivo, ele tem a vida para te dar. Quem morreu, não tem mais a vida. Não pode dar a vida. Tudo bem? Então, essa é a maior e tremenda diferença entre Jesus, Deus e os deuses. Eu quero comentar com os irmãos um pouquinho, antes de entrar nessa palavra do ministério de esposo e esposa, sobre os irmãos perseguidos. Sobre como a ideia de perseguição. Só contar esse testemunho do pastor que esteve ali no Peru durante... Se eu errar o país aqui, irmãos perdoem. Sobre quando havia perseguição aos cristãos, ele estava no vilarejo e ele notava que durante o dia as pessoas não falavam muito de Jesus, de igreja, as pessoas ficavam no seu trabalho ali do povoado, mas não falavam. E ali, como se, quase que sussurrando, uma pessoa disse, irmão, esta noite vai ter um culto em tal lugar, o irmão precisa estar lá. Aí ele falou, tá bom, mas achou estranho, da maneira que ele chamaram, quase que parecia que ele iria fazer uma coisa errada para o culto. Aí ele foi. Chegou lá, as pessoas foram se achegando também, e ele ficou, e aí começou o louvor. Quando começou o louvor, ele via ali as pessoas louvando a Deus de uma maneira que ele nunca viu. Como se entregar, né? Quando as pessoas cantavam, tal. E aquilo mexeu muito com ele. E depois do culto, ele foi até o pastor, né? O pastor já sabia quem ele era. E ele foi perguntar para o pastor assim, pastor, uma coisa que me tocou muito foi a maneira dos irmãos louvarem, cantarem. Por que que técnica que você usa, né? Para fazer os irmãos cantarem dessa forma. Aí o pastor disse assim, sabe por que eles cantam com esse fervor, com essa alegria, com essa maneira? Eu falei, não, por quê? Porque pode ser a última vez que eles cantam. Então, irmãos, a gente deveria ser assim, cantar como se fosse a última vez, né? O Senhor. O nosso Senhor é digno, nós cantamos que Ele é digno de toda honra, todo louvor, Jesus Cristo. Né? E
Que possamos sempre dar o nosso melhor para Deus, onde estivermos, da maneira que estivermos. E falando um pouco sobre isso, não deixe de orar para a nossa nação, né? Essa semana, hoje, começa a Semana da Pátria, né? Nós temos aqui depois, na quarta-feira, é o dia de 7 de setembro, que nós estamos comemorando o bicentenário da independência do Brasil. Que possamos todos estar orando, como o irmão disse para mim ontem, a igreja está aqui para fazer a diferença em tudo. O poder de Deus está com a igreja. Sabia disso? O poder de Deus está com a igreja. Por isso, quando você ora, as coisas acontecem. Mas vamos lá, então, ao ministério, então, do que mesmo? Fala aí, igreja. Ministério? Você sabia que tem um ministério? Não sabia? Então, alguns versículos nós vamos ler juntos. Esse é o primeiro, que está escrito assim, irmãos. Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Nós vemos aqui, nessa mensagem do Espírito Santo para a igreja, que o ministério de marido e mulher ele é comparado com o de Cristo e a igreja. Como é que vai dar certo o casamento? Quando a mulher é sujeita ao esposo e o esposo amar a sua esposa. Se acontecer isso, a família está firmada em Cristo. Inverteu alguma coisa aqui, há problemas. Há problemas. O Senhor deixou a fórmula certa para a família andar bem, ser exemplo. Nós vamos ver por quê, né? Que a família é exemplo na terra. Por que o Senhor comparou justo o ministério de esposa e esposo com ele e a igreja? Por quê? A Bíblia mesmo responde. Então, nós vemos hoje o quê? Que a sociedade, ela quer inverter isso. E nós não estamos falando de trabalho, de estudo aqui, nós estamos falando de relacionamento entre a esposa e o esposo. É isso que nós estamos falando. Mas dentro da sociedade atual, parece que estão invertendo o relacionamento da esposa com o esposo. Só que o relacionamento de Cristo com a igreja nunca vai ser invertido. E a fórmula é que tem que ser como o relacionamento de Cristo com a igreja, do marido com a esposa com o marido. Tem que ser assim, para dar certo. Deus obriga? Não. Ele ensina, ele dirige, mas a decisão ainda é do homem, ou seja, do ser humano. Bom, a palavra também diz lá em Gênesis, mas eu vou comentar apenas, lá logo no capítulo 1, sobre a criação, algo tremendo, que Deus disse assim, Deus criou o homem e a mulher. Depois tem um ponto ali. Para que dê certo, irmãos, a sociedade, nós não podemos inverter ou aceitar esse tipo de coisa que nós estamos vendo hoje, né? Homem querendo ser mulher, mulher querer sendo homem. Por quê? É contra a palavra de Deus a qual nós seguimos. Estamos falando de pessoas? Não, estamos falando de pecado. Assim como Deus aceita o pecador e rejeita o pecado, nós, igreja, também aceitamos o pecador, mas rejeitamos o pecado. Você aceitaria, por exemplo, um ladrão ir lá roubar na sua casa? Não. Mas se uma pessoa, aquele ladrão, ela se converte, ela chega até você para buscar Cristo, você não vai jogar ela fora. Você vai apresentar Cristo para ela. Mas fala, não me venha roubar. Ou você fala assim, não, pode vir me roubar, eu vou pregar para você o evangelho, mas pode me assaltar aqui? Você fala assim? Por que os outros pecados da igreja querem ser mais brando? Com a mentira, por exemplo. Você fala assim, vou pregar para você, mentiroso, o evangelho, mas minta para mim que eu gosto. Você vai falar assim? Não. Olha, eu vou pregar para você o evangelho, mas não venha mentir. Deixa a mentira.
Por que com os outros pecados a gente quer ser mais o quê? Mais brando? Não. Sabe por quê que a igreja, parte da igreja quer ser mais brando? Por causa da influência. É no mundo inteiro, irmãos, não é só no Brasil. Né? Que você tem que aceitar, que você tem que aceitar isso. Se você não aceitar, você vai ser processado. Você não gosta de mim. Não, você tem que me aceitar do jeito que eu sou. Não, eu não te aceito do jeito que você é. Mas do seu pecado, não. Então, quando você tomar essa postura de cristão, você vai ser bombardeado. Você pode até ser deixado de lado pelos seus amigos que não conhecem a palavra. Mas sabe quem vai se agradar de você? Deus. Marido e esposa que toma partido de Deus, o ministério do esposo e esposa, é o ministério de Deus. Fica firme, porque aí o seu lar não vai ser abalado. Mas o ministério de esposo e esposa, que abre mão, não, acho que é assim, vamos aceitar, porque é o amor. É o amor. O amor pode. Não pode, não. A Bíblia diz que não. Há uma coisa errada, o diabo entrou nisso. Porque está escrito lá em Gênesis, homem e mulher. O que passou disso é distorção espiritual. E vão ser cobrados. 1 Coríntios diz que vai ser cobrado. Então vai ser cobrado. Não podemos deixar a influência do mundo abalar o nosso ministério de família. Lá em Romanos 7,2, sobre o ministério de esposo e esposa, Jesus disse algo contundente. O ministério de marido e mulher, ele só acaba na morte. Não tem outro jeito de acabar. Quando um casamento ele é desfeito antes da morte, há consequências terríveis. Então, qual é a palavra do Senhor? Ele diz assim, que vocês agora, né, a bênção, vocês agora se tornam marido e mulher até que a morte, não é até que o outro apareça. Não é até que o outro apareça. É que até que a morte o separe. Mas muitos lares, dentro do ministério esposo e esposa, o diabo aparece com uma outra mulher, com outro homem, e a pessoa esquece que para separar é a morte. Aí a pessoa fala assim, pastor, mas tem um outro motivo para separar também o ministério do esposo e esposa. Qual é mesmo? Então, isso é a traição, que é morte. Que é morte. Veja na Bíblia os exemplos de traição. O que aconteceu com quem traiu? Sempre morreram. Veja, eu estou lendo 2 Samuel. E lá ele conta várias pessoas que traíram. Qual foi o resultado? Morte. E no ministério do esposo e esposa, quando há traição, quando há adultério, um morre espiritualmente. Então, o próximo versículo está lá em Malaquias, que diz assim, ó. Não foi o Senhor, aqui antes ele está falando de marido e mulher, tá? Aí ele fala assim, não foi o Senhor que os fez um só, que é o ministério de uma só carne, que está dentro do ministério esposo e esposa, uma só carne? Aí ele diz assim, em corpo e em espírito, eles lhe pertencem. Ou seja, a família pertence a Deus. A família é sagrada. Parece religiosidade falar que a família é sagrada, não parece? Mas é a verdade. A família é sagrada. Deus cuida da família. Se a família se entregar a Deus, Deus vai cuidar da família. Entenda, irmãos, a família pertence a Deus. E Deus protege a família. Deus diz, eles são meus. Eles resolveram se unir, né? O Senhor Jesus disse, lá em Gênesis também diz, que o homem deixa a sua casa para se unir e se tornar uma só pessoa para formar uma família. Deus toma conta, a família é sagrada. E por que um só? Por que Deus tornou um só? Homem e mulher, um só. Um casal, homem e mulher. Por quê? Ele diz, porque ele desejava uma descendência consagrada. Eu nunca tinha lido esse versículo, entendido esse versículo. Então, quando a família é nos padrões bíblicos,
o Senhor tem o desejo que essa família seja consagrada a Ele. E consagrado significa o que mesmo? Consagrado significa separado. Quando você fala assim, você foi consagrado a ser obreiro, significa que você foi separado da ser obreiro. E dedicado. Então, essa é a intenção de Deus. Ter a família consagrada e dedicada a Ele. Agora você começa a entender um pouco mais sobre quando eu falei que Deus criou homem e mulher. Você conhece algum tipo de união que não seja de homem e mulher, que seja consagrada a Deus? Já está fora? Não pode ser consagrada a Deus, você entende? Por que nós, no nosso ministério de esposa e esposa, não pode concordar com essa ideia do mundo? Porque Deus fez a família para ser consagrada a Ele. Portanto, olha só, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Aqui o Senhor está falando diretamente contra o adultério. O Senhor falou, não seja infiel à mulher, por causa a quem se destinava aquela palavra naquele momento. Mas é claro que não seja infiel a mulher, e mulher não seja infiel ao seu marido. E ele ainda fala assim, cuidado. Toda vez, na maior porcentagem das vezes que existe um alerta na Bíblia, é porque o diabo está querendo tocar em você. E o Senhor diz, cuidado. Jesus disse assim, irmãos, olha só. Porque você não pode... agora você está entendendo por que você está ouvindo. Você não é casado, mas você está ouvindo essa mensagem? Não, porque você vai ensinar alguém. Quem mais quer aqui que não é casado ainda? O Bruno. Porque você vai ensinar alguém. Você não sabia que o Senhor coloca um imã em nós, os cristãos, e as pessoas, de repente, não sabem por que vai conversar com você? Acontece muitas vezes, a pessoa fala, não sei porque eu vou contar isso para você, mas eu vou contar. É Deus que faz atrair para que você tenha um conselho bíblico. Então Jesus disse, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, o que significa mesmo imoralidade sexual? Traição, adultério, que é morte. E se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, o que o Senhor está dizendo? Que isso aqui é como se fosse uma peste. Como é que a peste é? A pessoa está pesteada e ela toca numa pessoa, o que acontece com a outra pessoa? Pega a peste também. Aí outra pessoa está empesteada, toca na outra, o que acontece? Pega a peste. Então o Senhor está dizendo o seguinte, que um homem, quando ele se separa da mulher, porque ela, antes da morte, e ela não cometeu nenhum adultério, e a mulher, e vice-versa, ele diz que ele comete adultério. Ele pecou. Aí se ele está lá em pecado, ele for casar com uma outra mulher, ou ter uma vida com outra mulher, ele faz daquela mulher adúltera também. E é assim que o mundo está hoje, né? Está empesteado de adultério. O que acontece, pastor, com o empesteado de adultério? Bom, a Bíblia diz que o pecado afasta o homem de Deus. Não ouve mais Deus falar. Se a pessoa não for cristã, a dificuldade é muito maior dela entender a palavra de Deus. Logo, ela não vai encontrar Cristo, logo, não vai crer nele, logo, não vai entregar a vida para ele, logo, morte eterna. Você entende o perigo do pecado? E hoje, na sociedade, não parece que é normal? A pessoa lá casou, adulterou, larga uma outra. Né? Vai se aconselhar com um amigo que não é cristão, ih, rapaz, existe 7 mulheres para cada homem. Aí a mulher vai se consultar com a amiga que não é cristã, larga ele, vamos para a balada que você vai encontrar lá. E vai empesteando. É isso que o diabo quer afastar o máximo de pessoas possível de encontrar Jesus. É a única maneira que o diabo tem de tocar em Deus, levando as pessoas que Jesus ama tanto, que deu sua vida por elas, levando essas pessoas, o diabo levando essas pessoas para o inferno. E quando o adultério entra dentro de uma família cristã, o que acontece? Lembre-se, adultério é morte. Aquela família, ela fica impedida, por causa do seu testemunho,
de pregar o evangelho. A palavra dela fica fria. A palavra, nem ela mesma acredita depois na palavra. Olha, você precisa aceitar Jesus. A pessoa vai olhar ela ou vai olhar o que ela fez? Olha, poxa, mas não dá. Então, o plano por detrás é um só: afastar a humanidade da salvação. Nós vemos muito hoje o que a mídia divulga muito o que a mulher sofrendo violência dentro de casa. Mas existe o contrário também, viu? Existe muito marido sofrendo violência também. Você pode até não acreditar, mas existe. Existem os dois índices, tá? Mas a mídia só divulga um com outro interesse. Mas é assim, quando o marido agride a esposa, ele morreu para o casamento. É morto, está morto. Quando, por exemplo, a mulher casa com um homem e não sabe, por exemplo, que ele pertence a uma facção criminosa. Tá certo? Aí ele está lá matando as pessoas e ela, poxa, o que acontece? Está lá, né, se drogando, vai, consequentemente, bate na esposa. Ele morreu para o casamento. Ele está morto para o casamento. Porque a Bíblia diz que o marido tem o quê com a mulher? Amar. Quem é que ama e bate? É mentira. Então ele está morto para o casamento. Aí a mulher pode se divorciar dele. Porque ele está morto. A morte separa. Se você vai levar essa palavra, esse entendimento para algum religioso, ele vai falar assim, não pode separar não. A mulher tem que aguentar firme lá apanhando, ela que vai orar para o marido se converter. Desde que não seja a filha dele, é claro. Hipocrisia. Né? Então, morreu para o casamento, está livre. Mas a Bíblia diz, você está livre. Se você, homem que apanhou da mulher, quer se libertar, você pode casar de novo com uma outra mulher, desde que seja no Senhor. Mulher, você apanhou do marido, esse divórcio, você pode casar de novo, desde que seja no Senhor. Porque senão você vai encontrar outro problema. E também, se começar a ser uma rotina na vida da pessoa, ela também cai em descrédito. A hora que vai pregar o evangelho, né? A mídia não. A mídia, quanto mais casamento, parece que está competindo para um livro de recorde, né? Tem quantas vezes já casou? Já casei 5, 6, 7, outro já casou. Tem uma mulher que já casou, acho que 17 vezes. E toda vez era mais, né? E teve uma época que ela se dizia cristã, mas caiu por terra já, né? Não teve jeito. Então, violência, né? Essas coisas que vê, morreu para o casamento. Agora tem uma coisa interessante, ministério de esposa e esposo. Olha só, não seja enganado. Não vá trair sobre você maldição, né? Então, lá em 1 Coríntios 7, de 12 a 16, depois se você quiser ler, a Bíblia diz assim, se você, né, mulher, casou com um homem que não é cristão, e ele quer morar com você, não tem problema. Olha como o Senhor preserva a família. More com ele. Mas se ele quiser se apartar de você porque você é cristã, deixa ele ir. Porque você não sabe se você vai salvá-lo. Mas ele não falou para a esposa, nesse caso, se apartar do marido. Porque se ela se apartar do marido e não for por causa de morte, ela é adúltera. Se o marido largar... Aí ele fala assim, você, marido cristão, casou com uma mulher que não é cristã, mas ela quer morar com você? Tudo está em harmonia? Viva com ela, é uma família. Mas se ela quiser ir embora, deixa ela aí. Você está livre. Deixa ela aí é divórcio, né? A carta de divórcio. Mas não falou para o marido largar a mulher, né? E é isso que tem acontecido dentro da igreja. Né? A mulher está lá na igreja e tal, contra Jesus, vai para casa, o marido diz assim, não, tudo bem que você agora é cristão e tal, mas olha, eu não vou, viu? Na sua igreja e tal. Aí a mulher fala, então vamos largar você, porque você está endemoniado. E ela pede o divórcio. Ela está em adultério. Ela está em adultério. Então não seja besta. Não cometa adultério, porque é morte. Quando você for orientar alguém, a pessoa chega, estou pensando em largar a minha mulher, estou pensando em largar meu marido, porque ele não quer saber de Jesus. Fala, não faça isso. Você não está em harmonia, não está vivendo? Põe o seu joelho no chão, é uma expressão, né? E ore, porque o Senhor pode fazer, o único que convence
o homem do pecado e que Jesus é a solução, é o próprio Deus. Não entra nessa. Porque o diabo, ele quer mentir para a pessoa tomar atitude errada, né? Com ar de santidade. Então eu vou largar minha família porque eu sou santo, né? E eles não. Está errado. Não é para você largar. O diabo quer ter autoridade para te acusar. Oxe, pastor, autoridade para acusar, né? O cara chega perto, o irmão desse, está na oração, fala, pastor, minha vida está tudo bem, mas só tem uma área que eu não estou conseguindo vencer. Ele, qual é a área, irmão? Vamos orar agora. Ele falou, eu não estou indo bem nos meus negócios, meu salário não dá para... Né? Ele falou, mas o irmão é dizimista? Ele falou, não sobra. Ele falou, mas desde quando Deus pediu sobra para você? Ele falou, de primícias. Mas eu queria que eu orasse aí para a minha finança. Ele falou, não posso orar. Eu não posso abençoar aquilo que Deus não abençoa. Você precisa ter um ato. Assim é o diabo. O diabo faz com as pessoas. Leva as pessoas a errar para que ele tenha legalidade de ficar chuchando o infeliz ali. Né? Então, o Senhor nos deu sabedoria, não vamos dar o quê? Lugar ao diabo. Né? Eu estava conversando com o irmão ontem, aí lembrei das igrejas que nós passamos por pouco tempo, onde havia disputa por cargos. E havia rebelião, faziam uns grupinhos para... parecia política, para derrubar o líder. Se era o líder da mocidade, queria derrubar. Se era o líder dos obreiros, queria derrubar. Se era o pastor, queria derrubar. Foi o primeiro contato negativo que eu tive com a igreja. Eu vejo isso em empresas, né? Infelizmente, mas na igreja tem isso. Foi o que o irmão ministrou no meu coração. Ele falou, irmão, não espere santidade na igreja. A igreja é local de pessoas que estão aprendendo, que estão sendo libertas, que estão, né, sendo edificadas. Então tem pessoas doentes lá. Não se escandalize, é assim mesmo. Aí a gente vai aprendendo. Mas é o diabo que fica fomentando essas coisas. E a gente tem que ter sabedoria de Deus para não cair nessas armadilhas, porque se ele vai chegar lá diante de Deus, vai falar assim, ó, seu filho falando de tal, ele fez isso. Ele mesmo provocou e vai lá acusar. Ai, pastor, pode isso? Não sei se pode, mas está escrito que o diabo vai até o Senhor nos acusar. Você já leu isso? Já leu esse versículo? Sim? Então tá bom. O diabo, ele é o acusador. Ele vai acusar para quê? Para pedir permissão para Deus, para não tocar na gente. Porque se Deus não permitir, ele não faz. A Bíblia está escrito que nós somos de Deus e o maligno não nos toca. Não é isso, né? Está escrito? Eu não lembro qual foi, o irmão me ligou esses dias. Puxa, aí tinha alguma coisa assim, que estava preocupado. Eu falei, irmão, vamos pegar aqui esse versículo, tal, passei para ele. Ai, que alívio. Eu falei, sim, mas não dá motivo. Não é? E encerrando, nós temos esse texto aqui, que explica o motivo dessa mensagem de hoje, ministério de esposo e esposo. Efésios 5, 31 e 32. Ele tem um texto maior, mas eu peguei esses dois versículos para mostrar para os irmãos. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe. Esse deixar pai e mãe, irmãos, não é abandonar. Está escrito, mãe, eu não quero mais saber de você, pai, não quero mais saber de você, porque está escrito na Bíblia que é para me deixar você. Não. Deixar em termos assim, você vai formar uma outra família. Mas está enraizado, porque senão não estava escrito honrar pai e mãe. Não falou até quando, né? Deu prazo de validade? Honre teu pai e tua mãe até você casar. Está escrito isso? Não está. Honra teu pai e tua mãe, que os seus dias serão prolongados na terra, e tudo que você fizer, tirar bem. Né? Isso aí é uma chave que o Senhor nos deu. Bom, então o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher. E os dois se tornarão uma só carne. Que nós já vimos. Por que mesmo que o Senhor quer ter esse ministério do esposo e esposa se tornar só uma só carne? Para ser consagrado a Ele. A família consagrada ao Senhor. O que é consagrado mesmo? Separado e dedicado. Então a família vai o quê? Pregar o Evangelho, anunciar o Criador. Né? Entendeu? Esse é o motivo. Aí ele diz, esse é um mistério profundo.
Mistério profundo. Por que é mistério? As pessoas que não são, que não têm acesso à Bíblia, ou seja, não querem saber da Bíblia, não entendem. É mistério, é algo desconhecido para ele. Refira-me, porém, aí ele fala, ele revela o mistério. Né? Deixou de ser mistério, agora já não é mais mistério. Olha lá, refira-me, porém, a Cristo e à igreja. Quando é que nós nos unimos a Cristo? Eu posso falar para você que nós tornamos só uma só pessoa? Cristo e a igreja, uma só pessoa? Posso falar, não? Mas por que ele está dizendo que é o mesmo, é semelhante? Ele está se referindo. Porque quando nós entregamos a vida para Jesus, nós se tornamos a igreja de Cristo. E a Bíblia diz que, além de nós tornarmos a igreja de Cristo, nós somos a noiva, mas nós também somos o quê? De Cristo? O corpo de Cristo. E diz que Cristo é o quê? Cabeça da igreja. Um só corpo. Então ele está explicando, ó, assim como o esposo e a esposa é uma só carne, a igreja e Cristo também é um só. Olha que tremendo. Por isso que ele disse que o maligno não nos toca. Como o maligno vai tocar em Cristo? Não tem jeito. Cristo é o Deus Todo-Poderoso. E o maligno não pode tocar em nós também. Agora eu pergunto, se Cristo pregou o evangelho, nós, como sendo o mesmo, o corpo de Cristo, nós também temos que pregar. O que é o evangelho? Só a salvação em Cristo. Esse é o evangelho. Foi isso que Cristo pregou para os fariseus, Cristo pregou para o povo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, sou eu. Se você crê em mim, mesmo que você morra, você viverá. Cristo pregou isso, e isso revoltou ali toda a sociedade religiosa, porque eles acreditavam que eles só poderiam ser salvos se fizesse, cumprisse toda a lei. E Jesus chega e quebra tudo. Ele diz, não, para você ser salvo, basta você crer. Crer em quem? Em mim, eu sou o Messias. Então, o ministério de esposo e esposa, ele é um mistério para quem não conhece, mas Jesus revela, é o mesmo ministério de Cristo com a sua igreja, e da igreja com Cristo. Mulher, esposo, esposo e esposa. Não é isso que nós começamos a ver? A mulher deve ser o quê? Submissa ao seu marido. Submissa não é capacha, submissa significa ter a mesma missão. Né? O marido tem uma missão na terra, o homem tem uma missão na terra, a mulher tem a mesma missão, submissão, a mesma missão do marido. Então, o marido tem que ser o cabeça da esposa. Olha lá, Cristo é o cabeça da igreja e a mulher ajudadora. Está na mesma missão, não é menor, na mesma missão, caminham juntos. Então esse é o ministério da esposa e esposa. Que mesmo que você não seja casado, você tem esse ministério. Por causa de Jesus e a igreja. E você pode exercer esse ministério agora, ao sair daqui, encontrando alguém. Jesus te ama. E ele morreu para te salvar. Está cumprindo o ministério de esposo e esposa. Amém.